Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus ele continue abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família. Essa é a minha, é a sua oração. Oração pela família, oração pela a nossa casa, pelo nosso lar. Amém? Estamos iniciando mais um vídeo nesse canal, o nosso devocional. Eu gostaria de convidar você a estar aqui todas as noites, junto comigo, orando, lendo a palavra e dando graças, rendendo graças ao Senhor Jesus, pelo Deus da família, pelo Deus provedor da sua e da minha casa. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu tenho fé em Deus, que logo, logo, a sua bênção, logo, logo, aquele que tanto que você tem pedido a Deus, no santo nome de Jesus, irá chegar à sua casa, irá chegar à sua família. Amém? Meus irmãos, antes de nós darmos início ao nosso devocional, eu gostaria de pedir a você para que se inscreva nesse canal, acione o sininho de notificação, compartilhe no grupo da família, compartilhe no link do grupo lá do seu trabalho, para os seus amigos que necessitam ouvir a palavra de Deus e para aqueles que necessitam de um momento de oração, de um momento de clamor, para que eles possam junto conosco formar essa corrente e juntos nós podemos avançar no reino do Senhor Jesus. Amém? Então é muito importante que você deixe aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, daquele familiar seu que está necessitando de oração, daquela causa que tanto você tem pedido a Deus, para que nós, no próximo vídeo, venhamos apresentar aqui perante ao Senhor, juntos batalhando, juntos guerreando, juntos vencendo no mundo espiritual. Deixe também o seu testemunho e que Deus ele continue abençoando a sua vida. Essa é a nossa oração. Amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade à palavra que nós lemos na noite anterior. A noite que nós trouxemos aqui a palavra da mulher do fluxo de sangue. Então vamos dar continuidade. No primeiro dia a gente leu a história da mulher do fluxo de sangue, um pedaço da história de Jairo, mas nós vamos dar continuidade, como ontem a gente só fez orar, por causa do horário, hoje nós iremos dar continuidade com a história, trazendo a história da filha de Jairo. Amém? Então abra sua Bíblia no Evangelho Sinótico de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Leia junto comigo essa palavra poderosa de edificação. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe muito, lhe dizendo: minha filha está moribunda. Ou o que ele quer dizer, minha filha está quase morta. Rogo-te que venhas, lhe impunha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu-lhe uma grande multidão que o apertava. Aí nós vamos pular do verso 24 para o verso de número 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram-lhe: a tua filha está morta. Para que não enfades mais o mestre, para que não incomodes mais o mestre. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe a Jairo, ao principal da sinagoga: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Meus irmãos, que palavra poderosa é essa? Que palavra que enche nosso coração de alegria, que enche o nosso coração de paixão,
por esse evangelho de Jesus, por esse evangelho que Cristo foi moído, foi à cruz do Calvário por você e por mim. Quando nós olhamos para o título do texto, que tem como título a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, que é a epígrafe do texto, nós vemos que Deus ele fez duas obras extraordinárias na vida dessas duas famílias. A família de Jairo, ela pôde ver aquela mulher sendo curada naquele dia. A família de Jairo, ela pôde contemplar aquela mulher sendo curada naquele dia. Quantos de nós não vemos Deus abençoar um amigo, um irmão em Cristo Jesus? E a gente se alegra, não é verdade? A gente fica feliz pela vitória do irmão. Quando nós somos pessoas cheias de Deus, nós se alegramos com os que se alegram. E quando a gente está passando pela situação que Jairo estava passando, ver Deus agindo na vida daquela mulher do fluxo de sangue, dando a cura a ela, a bênção, a vitória dela, que era a cura daquele fluxo de sangue, daquela hemorragia. Eu acho que se passou pela cabeça de Jairo, que passa na cabeça de muita gente, quando a gente diz: Senhor, e a minha casa? Senhor, e o meu lar? Senhor, e a minha família? E a minha vida? E a minha vitória, Deus? Jairo talvez se sentiu como muitos de nós se sente quando estamos alegres na vitória do irmão e olhamos que a nossa casa está passando por uma situação muitas vezes até pior. Por que pior, irmão Wesley? Note que Jairo, a filha dele está quase morta. A filha dele está praticamente sem vida, desenganada. Talvez o homem disse para ele: ó, Jairo, não tem mais jeito não, viu? Já morreu, não tem mais jeito. E a mulher do fluxo de sangue não, ela estava com uma hemorragia, ela estava com, aleluia, aquela hemorragia. Ela estava com aquele fluxo de sangue. Então, ao olhar humano, a causa de Jairo era pior. Da casa da família de Jairo era pior daquela mulher. Pior do que a mulher do fluxo de sangue. Então, Jairo, ele vê Jesus curando aquela mulher. E é interessante que, quando Jesus ainda fala para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Você vai receber sua bênção, minha filha. Vá em paz, tua fé te salvou. Seja curado desse seu mal. E quando nós olhamos a narrativa, que Jairo, no início da história, se prostrou perante o Senhor, se humilhando, dizendo que a filha dele está quase morta, ele se humilha para Jesus. E agora ele vê que aquela mulher recebeu a bênção. Para acabar de completar, aleluia, os amigos de Jairo chegam para ele e dizem: ei, não adianta incomodar mais Jesus. Não adianta incomodar o mestre. Por quê? Não adianta incomodar o mestre. Porque ela está morta. Porque a filha de Jairo está morta. É interessante que quando nós meditamos no capítulo 11, verso 35, verso 25, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez para o homem, a sua história morreu. Talvez para a sociedade não tem mais jeito. Talvez por dentro da sua casa tem dito a você que, ó, deixa para lá, não tem mais jeito não. A gente já tentou de todo jeito, não tem mais jeito. Mas Jesus te diz hoje, Jesus te diz nessa noite: eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia. Creia, porque aqueles homens que chegaram para Jairo e disseram, olha, não incomode mais o mestre não. Sua filha morreu. Olha aqui, ó, verso 35. E estando ele ainda falando, Jesus falando para aquela mulher, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que o quê? Ele não falasse mais ao mestre. Para que ele não incomodasse mais a Jesus. Para que já dissesse, ó Jesus, minha causa, vamos lá. O Senhor já curou ela, mas vamos na minha casa também. Aleluia. E é interessante, meus queridos irmãos, que agora Jesus, ele vira para Jairo. Olha o que Jesus disse para Jairo. Olha o que Jesus disse. E Jesus tendo ouvido, Jesus o quê? Ele ouviu. Ouviu o quê, irmãos? Ele ouviu os fofoqueiros. Jesus, ele ouve os fofoqueiros falando. Jesus ouve aqueles que querem ouvir que sua família acabou. Jesus, ele ouve as palavras daqueles que só trazem maldição para sua casa. Só querem trazer dor, desespero, medo, choro, tristeza. Eles se alegram com isso, não se alegram com a sua vitória. Jesus, ele ouve falar, esses homens falando, mas nem fala mais mestre não. Jesus, ele ouve as palavras desse homem e disse ao principal da sinagoga. Jesus vira para Jairo e diz para Jairo, olha o que Jesus vai dizer para Jairo. Não temas, creia somente. Que palavra forte. Jesus, ele ouve aqueles homens falando que não incomodasse mais Jesus, que a menina estava morta. Mas Jesus vira para Jairo. Jesus vira para o principal da sinagoga e diz, não temas, creia somente. Note que Jairo, no início da narrativa, no capítulo 5, ele se humilha perante a Jesus. Ele se prostra perante a Jesus. Ele mostra tamanha humildade em reconhecimento que só Jesus pode resolver o seu problema. Não é verdade? Ele se prostra, se humilha, dizendo para Jesus, olha, Senhor, minha filha está quase morta. Minha filha está morrendo. Socorre-me. Me ajuda, Jesus. Ajuda a minha casa. Ajuda a minha filha. Ajuda o meu lar. Cuida dos meus, Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai com ele. É interessante que esse homem que se humilha perante Jesus, ele agora vê Jesus dizer para ele, quando seus amigos olham para ele e dizem, olha, não incomoda mais o mestre, não. Jairo, ele vê Jesus dizendo para ele, olha, Jairo, não dê ouvido a essas palavras, não. Jesus queria dizer isso para Jairo, não escute o que o inimigo está querendo que você acredite. Pois minhas palavras para você é não temas. Não tenha medo, não. Creia que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Parafraseando o Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Jesus, ele é a ressurreição, meu irmão. Jesus, ele é a vida. Se você acha que o cenário é de morte, se você acha que não tem mais jeito, que não tem mais vida, a palavra de Jesus para você é: creia
Creia somente, não temas. Não tema não, não tema não. O gigante ele pode se apresentar para você, a dificuldade dela pode se apresentar para você. Mas maior é o seu Deus. Maior do que essa diversidade é o seu Deus. Maior que esse problema é o seu Deus. Meus irmãos, e agora Jesus segue com Jairo. E esse homem, agora ele vai vivenciar aquilo que poucos vivenciaram até hoje. Como assim, irmão Wesley? Poucos? Quantos não desistiram daquilo que Deus disse? Continue. Eu estou com você. Siga adiante. Não vai morrer, não. Eu estou dizendo para você, vá, siga. Estou dizendo para você, faça o que eu estou mandando você fazer. Mas muitos não creem. Muitos desistem. Muitos fracassam. Por que, irmão Wesley? Porque perderam a fé. Temeram o gigante. Voltaram para trás, como Saul voltou para trás quando viu Golias. Como os homens de Israel fugiam da presença de Golias, muitos têm fugido das promessas do Senhor Jesus. E não têm contemplado as bênçãos do Senhor. Mas louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, que nessa noite, através dessa mensagem, ele diz para você, ainda que todos desistam, ainda que todos não creiam, minha palavra para você nessa noite é, diz o Senhor Jesus, o Deus dos exércitos, creia somente, creia somente, creia somente, creia somente, meu irmão e minha irmã. Creia. E é interessante que agora Jesus ele chega até Jairo. Chega até a casa da família de Jairo. E é interessante que Jesus ele está em um cenário de adversidade. Pois existiam muita gente que estava ali não para ajudar, mas para atrapalhar a família de Jairo. Quantas e quantas pessoas têm atrapalhado a sua casa? Quantas e quantas pessoas têm atrapalhado a sua família, a sua vida, o seu lar? Não é verdade? Aquela pessoa que você tanto tem contado com ela, mas ela não quer te ajudar. Jesus te diz nessa noite, é necessário tirar elas de dentro da sua vida. É necessário tirar elas de dentro da sua casa. É necessário tirar o murmurador, é necessário tirar, aleluia, o espectador da sua vida. E entrar os verdadeiros, entrar os fiéis, como entrou João, como entrou Pedro, como entrou Tiago. É necessário entrar aqueles que são fiéis nos momentos mais difíceis. Não esquecem de ti. Nos momentos mais complicados, não esquecem da sua casa, pois estão lá junto contigo. Ainda que a figueira não floresça, eles estão contigo. Ainda que, aleluia, ela não deu o seu fruto, os verdadeiros ficam. E é interessante que Jesus agora, ele chega para aquela criança, junto com seus pais. E Jesus diz uma palavra profética para todos nós. E essa palavra tem ecoado até hoje, por todo canto, por todo mundo. Ao anal da história, aos passados anos, ela ecoa ainda no meu e no seu coração. Pois as palavras de Jesus foi de vida. Pois Jesus, ele disse, Talita cumi. Menina, até eu te digo, levanta-te. Ei, se você está caído nesse momento,
Se esse vídeo chegar até você, se você está caído na sarjeta, esquecido, escondido pelo homem, escondido pelo vício das drogas, pelo vício da prostituição, pelo vício ou algo que tem tirado você da presença do Senhor Jesus. O Senhor diz para você nessa noite, Talita Cumi. O Senhor diz para você, Talita Cumi, a ti eu te digo, levanta-te. É hora de se levantar, meu irmão. É hora de se levantar, minha irmã. É hora de erguer a cabeça e olhar para o autor e consumador da sua vida. Salmos capítulo 30, verso 10, ou é verso 15, salvo engano. A palavra de Deus vai nos dizer: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus te diz essa noite, Talita Cumi. Menina, a ti eu te digo, levanta-te. Menino, a ti eu te digo, levanta-te. Você que está aí, Deus está dizendo para você agora, levante-se dessa situação. Levante-se. Deus não te gerou para estar caído. Deus não te gerou para estar aí no chão. Deus te gerou com um propósito, que é adorar e engrandecer o nome dele. Amém? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? O resultado na vida de Jairo não foi diferente do que vai ser no seu. O resultado na vida de Jairo não vai ser diferente, não foi diferente do que vai acontecer na sua casa. Amém? Pois aonde estava decretado sentença de morte, nessa noite o Senhor chegou para você dizendo: eu, o Senhor, decreto vida na sua casa, decreto vida na sua família, decreto paz na sua história, decreto prosperidade na sua casa, no seu lar, decreto no nome de Jesus que o que estava morto passou a ter vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Pega essa palavra, guarde no seu coração, não deixe ela fugir do seu coração. O salmista ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então esconda essa palavra hoje, abrace ela, pois Deus diz para sua casa que hoje tem vida na sua casa. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração, vamos orar pela família da nossa irmã Sônia, que infelizmente o Senhor a recolheu. Vamos orar pela família dela para que Deus console a família, console a casa, inclusive console a minha mãe, que ela é tia da minha mãe. Então nós iremos orar pela vida da família dos meus avós, que estão nesse momento passando por essa situação. Vamos orar pela família da irmã Sônia, a tia da minha mãe, que o Senhor decidiu recolhê-la para perto dele. Então o Senhor ele tem os seus planos, e os planos do Senhor é perfeito. Muitas vezes nem eu e nem você entendemos, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus ele decidiu recolhê-la, porque Deus tem algo melhor na vida dela, na vida da família dela. Vamos orar pela irmã Micheliana. Graças ao nosso bom Deus, a nossa irmã Micheliana teve um quadro de melhora. Graças a Deus, a nossa irmã ela saiu da intubação. Então nós vamos continuar orando por ela, continuar orando pela família, para que Deus continue fazendo a obra na vida da nossa irmã Micheliana e que ela venha o mais rápido possível para casa, para que ela possa, junto conosco, se alegrarmos perante a presença do Senhor Jesus. Quero também apresentar a família do irmão Jair, que perdeu também o seu irmão, infelizmente, de um acidente automotivo. Que o Senhor conforte aquela família, conforte aquela casa. E você, meu irmão e minha irmã, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, para que nós possamos orar também por vocês. Amém? Passamos a orar, vamos orar com fé pela nossa casa, pela nossa família, pelas nossas causas. Ore comigo.
soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, neste momento, entramos em Tua presença para, Senhor, reconhecermos que sem Ti nada somos. Reconhecermos que sem Ti, Pai, nada temos. Para reconhecermos que sem Ti, Senhor, estamos tentados ao fracasso, ao erro, à queda, pois somos pecadores. Somos, Senhor, homens pecadores, que quando tirados da Sua presença, Senhor, para nada mais presta. Deus, neste momento, Senhor, queremos dizer que o Senhor é tudo em nossas vidas. Que o Senhor é o centro da minha casa, da casa dos meus irmãos, da nossa família, do nosso lar. Deus, que o Senhor é o centro, ó Deus, de tudo que somos, de tudo que temos. Deus, o apóstolo São Pedro, ele, ao ser usado pelo Espírito, ele diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna em nossas vidas? Deus, a Tua palavra, ela diz que o homem, ele faz planos, mas a última palavra, ela vem de Ti. Deus, nessa noite queremos dizer que o Senhor é o primeiro e único de nossas vidas. Nessa noite, ó Deus, queremos dizer que o Senhor é o primeiro e único de nossa casa, de nosso lar, pois o Senhor é que provém tudo. Pois o Senhor é o provedor do alimento, ó Deus, o Senhor é o provedor, Pai, da água que nos sacia. Pois o Senhor, Pai, é aquele que nos sustenta com a Sua poderosa destra. Deus, queremos apresentar os nossos filhos, queremos apresentar a nossa casa, queremos apresentar a nossa família. Queremos, Senhor, nessa noite, que o Senhor abençoe o nosso lar, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe os nossos projetos, os nossos sonhos, que o Senhor nos guarde, nos blinde, nos proteja, nos livre de todo o mal, na autoridade que há no nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, decretamos vitória sobre a Tua igreja, decretamos bênção na Tua igreja, decretamos libertação, ó Pai, dos Teus filhos. Decretamos em nome de Jesus, ó Pai, famílias restauradas. Decretamos em nome de Jesus famílias fortalecidas na autoridade que há no poder, no nome de Jesus. Deus, queremos apresentar, Senhor, os nossos irmãos, aqueles que têm, ó Pai, estado fraquinhos, têm estado cabisbaixo, tristes. Dá força, dá ânimo, dá coragem, dá vigor. Renova as forças dos Teus filhos em nome de Jesus. Deus, neste momento, Pai, eu quero apresentar, Senhor, a família da irmã Micheliana. A Tua serva melhorou o quadro clínico, Pai. Abençoa a vida dela. Restaura ainda mais a vida dela. Transforma ainda mais, ó Pai, mente, corpo e espírito dela. Fortifica a Tua filha. Essa é a nossa oração. Somos gratos, Senhor, pelo Senhor dar resposta às nossas orações. Pai,
Queremos apresentar a família da nossa irmã Sônia, que o Senhor decidiu recolhê-la para Ti. Pai, abençoa a família dela. Abençoa, Senhor, a família Nogueira. Que o Senhor possa abençoar essa família, Pai, dando conforto, dando, ó Pai, nesse momento de tristeza, Pai, alegria, renovo espiritual, pois sabemos, ó Deus, que ela foi para um bom lugar. Sabemos, ó Deus, que ela está em um bom lugar contigo, Jesus. E nós também almejamos um dia estar nesse bom lugar também contigo e com ela, Pai. Essa é a nossa oração. Que o Senhor possa, Pai, dar conforto à família, dar entendimento, dar gozo, graça à família, para que eles possam entender e compreender e ser confortados por Ti. Deus, neste momento queremos apresentar a família de Jair, Pai. Que o Senhor decidiu recolher o irmão, Pai. Que o Senhor conforte Thaís, conforte o irmão Jair, irmã Antônia. Dê graças. Abençoa aquela família. Dê forças, coragem. Ânimo, Senhor, na Tua presença. Essa é a nossa oração. Que o Senhor abençoe aquela família. Que o Senhor complete a boa obra ali naquela casa. Deus, pelos pedidos dos Teus filhos, pelos pedidos, ó Deus, dos Teus filhos, também do irmão Josué, do seu neto, que, graças a Deus, ó Pai, saiu daquela UTI e está em casa. Graças a Deus o Senhor fez a obra na vida do neto do irmão Josué e ele agora pode estar com a família, ó Pai, em paz, protegido, guardado por Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Deus da família. Muito obrigado, Deus poderoso. O Deus que guarda a família, o Deus que protege a família. Pai, nós oramos, Senhor, pela Tua obra. Nós oramos, Senhor, pelo Brasil. Nós oramos pelo mundo. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor faça o Evangelho, a palavra da cruz crescer. Pois os dias estão maus, Pai. Os dias estão sendo abreviados. Que o Senhor nos faça, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, ficarmos firmes na Tua presença. Pai, eu quero estender os pedidos de oração, ó Pai, para os políticos brasileiros. Esse momento que estamos vivendo, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria a esses homens. E que o Senhor faça o melhor para esse país. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia da nossa geração. Tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores. Deus, eu oro pelo sistema de segurança pública, os policiais, os guardas municipais, os seguranças. Eu oro a Deus para que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todo mal, dando sabedoria em cada ocorrência, dando livramento em cada ocorrência, Senhor. Deus, também quero apresentar, Pai amado, os presídios, aqueles presos que ali se encontram, as clínicas de reabilitação, Senhor, os hospitais, as creches, as escolas, as faculdades, as escolas técnicas, Senhor, que o Senhor proteja esse povo, guarde, blinde, ó Pai, proteja nossas crianças, os nossos filhos, os inocentes, Senhor. Que o Senhor proteja e guarde, Senhor. Que o Senhor livre de todo mal. Pai amado, nós oramos também pelo homem, para que o homem entenda que sem Ti não há caminho.
que sem reconhecimento dos pecados não há caminho. Sem reconhecimento dos erros não há caminho. Pai, abre o entendimento do homem, para que ele possa confessar e compreender que só há um caminho, que é o Senhor. Deus, essa é a nossa oração. Este é o nosso devocional de hoje. E aqui nós entregamos, no nome de Jesus, o nosso momento de oração. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Meus irmãos, espero você aqui amanhã. Irmãos, eu espero vocês aqui amanhã em mais um devocional. E não se esqueça, Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique na paz do Senhor. Até amanhã. Que Deus vos abençoe. Tchau.